Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, boa tarde, amantes do basquete, como diria MM Isidoro. Hoje eu, Vavo, estou de substituto dele. Na semana passada foi o Cris Dias, o apresentador, e hoje estamos testando, demitindo pessoas e testando novas alternativas. Na verdade, o que aconteceu é que o Marcel está viajando, a gente já falou nisso, o MM Isidoro, e hoje, especificamente hoje, o Cris Dias também não pode estar aqui. Então estou eu, o Vavo, fazendo as vezes de apresentador. Ao meu lado aqui está Guilherme Pinheiro. Olá. E, para compor a bancada, temos um convidado diretamente de Tatuapé. Foi boa essa referência? Foi boa, foi boa. Yuri Fonseca, dono de um canal do YouTube com um nome super criativo chamado Yuri Fonseca. Dê um oi pra galera aí. Muito obrigado, Vavo, apresentador. Salve pra galera do Big Shot Pod. E sou um pouco narcisista, né? O nome do meu canal ser o meu nome. Vou ter que mudar, eu acho. Exatamente. Imagina no meu canal Vavo. Antes de entrarmos na pauta do programa, vamos dar aquele recadinho tradicional, que são as redes sociais do Big Shot Pod. Nosso e-mail, qual que é, Gui? bigshotpod@ampere.audio. Não soletramos mais, só o Marcel que faz isso. Instagram, Facebook e Twitter, é tudo Big Shot Pod, não tem erro, ninguém registrou antes da gente. E uma coisa que a gente gostaria de pedir é que vocês entrassem lá no iTunes e dá 5 estrelinhas e escrevam um comentário muito bom, tipo assim, nossa, esse podcast é muito bom, vale a pena assistir, porque daí quem entrar lá vai querer assistir o podcast também. E indiquem pros amigos. Se você tem um amigo que gosta de basquete, mostra o podcast. Se você tem um amigo que não gosta de basquete, pega ele na porrada, aqueles 5 minutos de trocação honesta. A hora que ele parar e começar a gostar de basquete, aí você fala, então agora tem um podcast bacana. Capa amanhã do portal. Podcast de basquete incentiva a violência entre jovens. Tudo brincadeira, gente. Mas indica. Indiquem. Vamos então começar. Yuri preparou um destaque inicial? Preparei. O Yuri é um ouvinte assíduo, além de convidado, ele é um ouvinte assíduo do Big Shot Pod. Então ele deve saber que no início a gente sempre tem nossos destaques iniciais. Então eu nem perguntei pra ele antes da gravação se ele tinha feito. Tem um destaque inicial? Não, então, eu ia só comentar um negócio. Eu escuto só pelo YouTube. Eu não entro nos outros meios de comunicação, mas eu vou entrar no iTunes e dar as 5 estrelinhas. Isso é que é um amigo de verdade. Mas é muito legal isso. Quando a gente começou isso, a gente não esperava que fosse ter tantos views no YouTube e basicamente metade da nossa audiência a gente tá tendo pelo YouTube. Assim, então a gente acaba fazendo coisa, a gente usa a comunidade do YouTube, que eram coisas que quando a gente começou a gente nem esperava que fosse fazer. É que é um lugar fácil pra ter maior interação, né? No Spotify, no Castbox, enfim. Até tem lugar pra comentar nos outros players, mas no YouTube rola uma interação muito maior com a galera. Yuri, teu destaque inicial. Eu não sei se foi... Eu quis pegar um destaque que foi do YouTube essa semana, que o assunto mais comentado de basquete é se o Paul George é o verdadeiro MVP da temporada. Boa. É um pouco polêmico, talvez. Mas eu acho que ele tá na discussão, né? Com certeza. Aliás, depois a gente vai falar um pouco disso. Eu preparei uma listinha, porque mudou muito do nosso começo ali. Acho que o Paul George tá nessa discussão. No primeiro programa que a gente gravou, o Harden não tava nem no top 10, lembra disso? Lembro. O Harden tava completamente afastado, que o Rockets estava muito mal e as coisas vão mudando. E em todos... Faça o caso para Paul George. Em todos os... Pelo menos eu tava pesquisando essa semana, e todos os canais, se você pesquisar lá, estavam dando o Paul George como MVP pelos números assombrosos que ele estava fazendo, junto com o James Harden. Porém, o Barba ainda é o meu candidato ao MVP. Eu acho que depende muito de como acabar. Tem aquela memória recente, né? O recent bias, que é aquela tendência em votar nas coisas mais recentes. Então, com certeza, quem estiver fechando a temporada melhor tem um pouquinho mais de chances de ganhar em cima do outro. Eu acho que tá aberto e a gente vai ter a definição nessa reta final agora, até os playoffs aí. Ainda tá aberto. Eu vejo 2 candidatos na frente, eu coloco o Paul George, os candidatos que eu tô falando são obviamente o Giannis e o Barba. Sim. E o Paul George vindo ali. Hoje ele seria meu terceiro colocado, inclusive, na discussão. Inclusive aquele comentarista, o Stephen Naismith, acho que é da TNT, não lembro o canal agora. Ele fala que o Oklahoma poderia vencer dos Warriors em uma série de 7 jogos. Eu acho que dá jogo, viu? Dá série, viu? Esse Warriors desse ano dá série, eu acho. Vamos ver. Eu confesso que desde que o DeMarcus Cousins voltou, eu não assisti nenhum jogo ainda. Então, é um time novo, diferente, que eu ainda não assisti pra poder opinar. Mas teve jogo com o Rockets, que era o segundo melhor time na temporada passada. Talvez... E buscou uma distância ridícula. 28, né? 26.
o Oklahoma Rockets que você tá falando? Sim. Então, foi o jogo que o Rockets estava ganhando por O último Oklahoma Rockets, 26 pontos chegou. E o Oklahoma Eu não assisti, eu e o Yuri, a gente tava voltando lá de Franca, que a gente foi fazer a cobertura do Jogo das Estrelas do NBB, então eu felizmente não assisti esse jogo. Quando eu fui dormir no ônibus tava 40-28, então eu não fui dormir com a certeza que ia ganhar o jogo, pelo menos eu não me decepcionei tanto. Gui, qual é o teu destaque, Gui? Bom, antes de mais nada, eu vou começar com uma denúncia. Há 2 programas atrás, nós fizemos um draft aqui neste programa, Ixi. simulando o draft do All-Star Game. O Vavo draftou pelo time LeBron e eu, Ganhei no para o ímpar, direito. e eu draftei pelo time Giannis. O Vavo falou que ia fazer uma simulação num site chamado What If Sports e, coincidentemente, ele esqueceu de mencionar que o meu time varreu o time dele por 4-0. No último programa, ele esqueceu de falar sobre isso. As derrotas a gente esquece. Peraí. Antes do programa, eu enviei no grupo do WhatsApp todos os box scores dos 4 jogos. Na verdade, todos nós esquecemos. Eu só me lembrei agora, inclusive, que falou. Enfim, os placares foram, eu marquei aqui 119-109, 126-98, 103-93 e 99-90. Mas tem um adendo aí que é justo ser feito. Só dava para fazer a simulação pelos stats dos jogadores da temporada 17 e 18. Isso. E o Kawhi não jogou, basicamente, ano passado. E ele era meu draftado. Então, era basicamente como se ele começasse com 1 a menos. Enfim, o que em tese é um titular. E nessa simulação, de qualquer maneira... E eu vou te dizer que depois que eu acabei a série, eu fiz mais 3 simulações e o teu time ganhou as 3. Seria um 7-0. E vamos lá, o meu destaque inicial, como a gente já vai falar muito do All-Star Game, e aí, enfim, não quis dar um destaque do All-Star Game especificamente, eu vou falar do jogo que foi o meu jogo da semana passada, que foi Kings e Nuggets, que eu falei que ia ser um jogo divertido, e de fato foi muito divertido. O jogo foi 120-118 pro Nuggets. A vitória veio com um tip-in do Jokic faltando 0,3 segundos, ele errou e depois ele mesmo converteu. O quarto foi, acho que teve umas 5 mudanças de liderança no último quarto. O Buddy Hield fez 25 pontos, o Fox teve 15 pontos, 10 assistências, o Jokic fez um triple-double, 20 pontos, 18 rebotes, 11 assistências. O Millsap fez 25 pontos e 13 rebotes. O Nuggets é um time que eu já falei aqui que é um dos times que eu mais gosto de ver. O Sacramento também então assim, são 2 times divertidíssimos, fizeram um jogo muito bacana. Então meu destaque inicial vai para esse jogo, e o pessoal tem que se prestar muita atenção no Kings, que se bobear eles moram naquela 8ª vaga, hein? Ah, principalmente tu, que é torcedor do Lakers. Olha, vou evitar falar do Lakers mesmo. E do Anthony Davis. O Anthony Davis, o Yuri não sabe, deve saber, ele é o muso do nosso programa, né? Sim. Todo episódio a gente fala pelo menos uns minutos dele. Mas hoje não vai ter Anthony Davis, até porque ele não fez nada no All-Star Game, acho que fez uma 5 cesta. minutos ele 5 jogou. minutos. Só pra marcar território, pra não deixar ninguém jogar no lugar dele. Bom, minhas considerações são sobre o Joe Harris, que está sendo falado mais nesse final de semana, porque ele acabou de ganhar o campeonato de 3 pontos. Todo mundo está prestando mais atenção nele, mas na verdade ele já vem evoluindo há um bom tempo na NBA. Ele foi um jogador que entrou praticamente despercebido na NBA. Ninguém sabe, talvez, mas ele foi a 33ª escolha do Cleveland Cavaliers em 2014 ainda. Aí na temporada 14-15 ele jogou 51 jogos, 50 deles no banco, menos de 10 minutos e apenas 2,7 pontos. E aí, quando ele achava que as coisas não ficariam piores, na temporada seguinte, ele só jogou 5 jogos, 0,6 pontos por jogo, e em janeiro de 16 ele foi trocado pro Orlando Magic para ser dispensado. Essas foram as primeiras 2 temporadas do Joe Harris, ninguém dava nada por ele. Aí na off-season de 2016 ele assinou com o Brooklyn Nets, onde ele tá hoje, e aí a carreira dele deu uma guinada. Na primeira temporada nos Nets, 22 minutos, na segunda, 25 minutos, e nessa aqui é a terceira, 30 minutos por jogo, 14 pontos, 47,1% de 3 pontos, se não me engano, o segundo melhor jogador da temporada atual em porcentagem de 3 pontos, o que garantiu a vaga para ele no campeonato de 3 pontos, né? Devem ter colocado uma pressãozinha, põe esse cara aí que ele tá metendo muita bola. E uma coisa legal que eu apurei aqui, que nesse instante ele já é o 13º melhor jogador da história da NBA em porcentagem de arremesso de 3 pontos. Pode parecer bizarro, mas eu vejo ainda um futuro melhor para ele nessa lista, porque ele é um cara que vem melhorando. Ele começou mal, ele já tá melhor e tende a melhorar mais ainda. Então, só para situar aqui, o melhor em aproveitamento de 3 pontos é o Steve Kerr, hoje técnico dos Warriors.
Temos Hubert Davis em segundo, Seth Curry tá em terceiro, Stephen Curry em quinto, enfim, temos alguns jogadores conhecidos, Kyle Korver em oitavo, Buddy Hield em 11º, Joe Harris é o 13º melhor em porcentagem de 3 pontos na história da NBA, que nem eu falei, ele deve melhorar. Ele começou a despontar meio tarde, né? Ele já tá com 27 anos, ele jogou os 4 anos de faculdade em Virgínia, mas ele tá com um cara de quem ainda vai ter uns bons anos pela frente aí na NBA. Ainda mais agora que, enfim, arremesso de 3 pontos é comprado a peso de ouro na liga, né? Quem consegue arremessar para mais de 38% aí tem carreira garantida na liga, então ainda vai ganhar uma grana ainda na liga, né? E o começo da carreira dele parecendo o Joseph Kleber, né? Que ele foi ruim, mas nunca desistiu e hoje é o campeão dos 3 pontos. Bom, destaques iniciais encerrados. Demos uma pitada de All-Star Game nos nossos destaques. Vamos falar de All-Star Weekend. Acho que é o mais legal discutir tópico por tópico, né? Aconteceram muitas coisas nesse final de semana. Vamos começar pelo Rising Stars Game. Para quem não sabe como funciona, são os jogadores de primeiro e segundo ano na NBA, rookies e sophomores. Eles pegam todos eles e dividem entre o time dos americanos e o time USA e o time World, que são os estrangeiros. O time USA venceu por 161-144. Kyle Kuzma foi eleito o MVP. Maior prêmio do Lakers na temporada. Maior prêmio do Lakers. E quase que dão ele de bandeja, hein? Pra vir o Anthony Davis. Pois é. Não, mas é que eu realmente acho que eu entendo a posição do Lakers. O Anthony Davis, a gente já falou muito aqui, já falei muito. E o Kuzma desses jogadores jovens, todos do Lakers, é o que eu acho que tem o teto mais baixo, embora ele seja um bom pontuador, mas eu acho que ele ainda deixa a desejar na defesa, enfim, uma série de outras coisas. Mas ele começou o primeiro tempo absurdo, ele fez 23 pontos no primeiro tempo. Acabou com 31, né? 35. E eu achei que, engraçado, eu achava o Team World melhor até do que o Team USA, mas ganhou com certa tranquilidade, né? Vamos dizer que não é o jogo mais empolgante do mundo. Não. Esse dia anterior não é nem no ginásio principal dos jogos, né? Eles fazem a sexta é num outro A lugar. sexta-feira é num ginásio secundário. Teve o jogo, aliás, das celebridades antes. Alguém assistiu? Eu assisti. Teve aquele... Nossa, um bravo guerreiro aqui. Teve Ray Allen, cara. Eu vi um pedaço. Ray Allen. Inclusive teve a piada que alguém falou de dar um contrato pra ele, e aí o Daryl Daryl Morey falou assim, a gente topa se ele topar. E teve o destaque do jogo foi um anãozinho, cara, que ele faz filme, eu esqueci o nome dele. Não sei se você pegar aí, aparece. É o cara do Jackass? Não sei se foi o cara do Jackass, cara. Deve ser o O anãozinho. anão que fazia o Jackass. E aí ele foi o destaque, assim, do jogo. Foi bem, bem engraçado. E a NBA, não sei se vocês perceberam, mas roubou a ideia do NBB. Que seria o NBB Brasil contra o NBB Mundo. Eles fizeram isso nos Rookies e Sophomores. É verdade. Esse jogo de que agora, como ele bem falou, Yuri bem falou, antigamente eram os primeiro-anistas contra os segundo-anistas. Exato, agora eles mudaram também esse formato. Eu acho que foi no ano da mudança pro Team LeBron e Team Curry também. Mas eu acho também que tem muito do fato de que, cara, um ano na NBA faz uma diferença monstruosa. E os caras que jogavam, os segundo-anistas chegavam numa diferença muito grande em relação aos novatos. Eu acho que foi um pouco por isso que eles fizeram. Não sei. Até pra criar uma rivalidade, talvez, né? Sim. Estados Unidos contra o mundo. Aliás, sobre esse jogo, vocês viram o vídeo desculpa. Eu acabei interrompendo o nosso amigo Vavo. O vídeo do Jokic é impressionante como ele é um cara carismático, o né? Doncic, desculpa. Doncic é um cara absolutamente carismático, né? Ele é um cara que tem tudo pra ser porque ele não tem apenas o jogo, ele tem o carisma, a personalidade pra realmente se tornar uma estrela das maiores da NBA. Ele tava, só pra situar, ele tava microfonado, né? E aí divulgaram um vídeo com várias ocasiões onde ele conversava com os outros jogadores. Então ele pediu pra... O pulo-bola foi ele contra o De'Aaron Fox, que no caso seriam 2 jogadores, não os mais baixinhos, mas mais baixos do que os jogadores que normalmente fazem o pulo-bola. E algumas outras conversas dele sempre bem descontraído. E ainda pede pro juiz jogar a bola pro lado dele, né? Isso. Vamos lá, próximo evento. Aí já vamos pro sábado. Primeira coisa que teve no sábado foi o Skills Challenge, né? Que é o torneio de habilidades. Esse eu assisti, do início até o fim. Eu também. Jason Tatum venceu o Trae Young com um final espetacular, lembrando as finais da WNBA, que agora me foge o ano de cabeça, quando a Teresa Weatherspoon do New York Liberty meteu aquela bola do outro lado da quadra para acabar com o título do Houston Comets, mas o Houston Comets venceu o jogo 3, mas foi um momento muito similar, um arremesso do outro lado da quadra. O Jason Tatum venceu o Trae Young. O que vocês acharam? Quem tu achava que ia ganhar, Yuri? Eu fui de Luka Doncic,
pra vencer o torneio de habilidades. Ele tava meio preguiçoso, né? Tava, cara. Eu acho que era a ressaca da sexta-feira. Ele tava meio... Ele tava tirando onda, de verdade, ele parecia um veterano. Porque ele tá tão. Eu acho que ele tá tão à vontade ali que ele tava rindo. Ele tentou. Ele perdeu para o Trae Young, né? Trae Young. Ele tentou. Que tava com sangue nos olhos, Ele tentou fazer a cesta do meio da Sim. quadra, mas você vê que ele tá rindo na hora que ele arremessa, ele não tava se importando muito. Até, acho que uns minutos antes, ele postou uma foto da namorada dele no Instagram, assim, tipo, minutos antes dele entrar em quadra, ele tava meio De boa. nem aí pro evento. O Trae Young queria ganhar. Tanto que ele não ia nem quicando a bola, ele já jogava a bola pro outro lado da quadra pra ganhar tempo. Esse queria ganhar. E ele deve ter ficado furioso quando o Jason Tatum acertou aquela bola. Mas ele acertou contra o Fox. Ele acertou uma de longe, ele tava pra não trás, tão longe, mas ele longe. acertou um arremesso mais E as de duas longe. entraram juntas, assim, Foi. com diferença. E o Fox também acertou, né? Sim. Bom, não tem nem muito o que falar sobre o torneio de habilidades, foi isso. Trae Young... Desculpa, o Jason Tatum venceu o Trae Young na final. E foi Uma pergunta. Uma curiosidade. Diga. Foi o primeiro título do Boston em torneio de habilidades. Boa. Do Jason Tatum. Rockets eu sei que já teve com o Patrick Beverley, faz uns 3 anos aí. Uma pergunta. Vocês não acham que o torneio de habilidades está dependendo demais do arremesso de 3 pontos, que todo o resto meio que não importa, e o que importa é quem arremessa primeiro, porque, digamos, é a parte mais difícil do torneio de habilidades? Eu acho que aí seria um reflexo da NBA, né? Que tá muito dependente da bola de 3. Eu acho que só vale a pena... tá tão dependente do arremesso de 3 pontos, pra valer a pena todo o resto, você precisa abrir uma diferença pra conseguir pelo menos 2 arremessos de 3 pontos antes do teu adversário. Se não, vale mais a pena você fazer a coisa no tempo que você quiser e tentar um arremesso um pouco mais de longe. Caras que têm um range um pouco maior, tipo, sei lá, um Trae Young que consegue arremessar de mais longe, você não precisa fazer com tanto cuidado o resto. O Kuzma, contra o Doncic, ele perdeu, mas ele teve o primeiro arremesso de 3 pontos, porque ele tava no passe no aro, ele nem se importou em acertar, ele arremessou as 3 bolas rápidas. O Joel Embiid fez isso a primeira vez no ano passado. Ele foi direto as 3 bolas pra sair já e pra voltar. E ele chega na frente do Doncic, só que aí o Doncic acaba fazendo a bola de 3 que ele não fez. Na final do desafio de habilidades do NBB, que a gente tava lá na semana passada, o Lucas Dias, do Franca, ganhou com um floater, porque eles foram chegando juntos. Então o Iago do Paulistano parou pra arremessar e ele já veio indo embora e largou um floater e meteu de 3 pontos. E segundo o Vavo, o Lucas Dias andou no floater, né? Ele andou. Tivemos depois o torneio de 3 pontos. O vencedor eu acabei de falar, foi o Joe Harris, jogador do Brooklyn Nets. A final do torneio de 3 pontos é entre 3 jogadores. Joe Harris, Buddy Hield, que era a minha aposta, e o Stephen Curry. O que vocês acharam? Cara, o Curry era o favorito por ser de novo, a gente sabe, ele não nasceu em Charlotte, mas ele é de lá, enfim, a família dele é de lá, o Seth nasceu lá. Ele era o favorito da torcida e o favorito por ser o Steph Curry. Uma estatística que eu vi, ele fez das 50 bolas que ele arremessou, ele fez 37 de 50 e não ganhou. Eu achei. O nível foi altíssimo. Quando começou a final, ele acertou as primeiras 9 ou 9 de 10. 9. As primeiras 9. E metade da câmera. Que ele fez 10 pontos, porque vale a última da primeira. Quando filmou a cara do Joe Harris, que ele já tinha arremessado e tinha feito 27 na segunda. 26. Deu um desânimo, deu pra ver o desânimo na cara do Joe Harris. Ele assim, putz, era a chance da minha vida. Eu fiquei treinando que nem um louco, desesperado. E ele falou depois que ele ficou treinando lá em Charlotte, agradeceu a escola que emprestou as instalações pra ele treinar. E ele falou, não acredito que eu vou perder pra esse cara que não deve ter treinado nada, deve ter ficado dormindo, acordou meia hora antes e veio aqui arremessar. Mas depois o Stephen Curry estreou. E perdeu por uma bola. Ele precisava acertar as 10 do Money Rack e ele acertou 4 de 5. Ele errou a quarta, né? Então ali o Joe Harris levou. Surpresa? Acho que o Harris, né? Foi surpresa um pouco. E a nota de corte também da final foi alta, foi né? altíssima. 25 pontos. O Danny Green fez 23, se não foi? E não foi, cara. Já o Chris Middleton meteu mais bola no All-Star Game do que no torneio de 3 pontos. Foi na lanterna disparada. Na final entrou o Harris com 25, o Hield com 26 e o Curry com 27. Aí na final fez 26 o Harris, 25 o Steph e 19 o Hield. O Buddy Hield ali. Minha aposta, eu coloquei no Twitter instantes antes de começar, eu falei que ia ganhar o Trae Young, perdeu na final, falei que ia ganhar o Buddy Hield, perdeu na final. E falei que ia ganhar o Miles Bridges e errei também. Campeonato de enterradas, então, para finalizar a noite,
Vencedor, Diallo, do OKC. Quais foram as melhores enterradas para vocês, independente do vencedor? Pra mim eu destaco duas. Uma do vencedor, que é clara que ele pula o Shaquille O'Neal absurdamente e ainda saca um Vince Carter que ele deixa a mão dentro do aro. Pular o Shaquille O'Neal já é um motivo para ganhar a nota máxima. Pendurar com o cotovelo também é um motivo. Fazer as duas a mesma enterrada. E ainda abrir a camiseta e ter o negócio do super-homem lá foi muito legal. Mas o Shaq não gosta dessa concorrência de super-homem. Ele já tem uma rixa com o Dwight Howard por causa disso. Se o Diallo queria ficar amiguinho dele lá, né? Eu não mostraria esse super-homem pro Shaq, não. E a outra que eu achei muito legal foi a do Dennis Smith Jr., que ele pula o J. Cole lá, o rapper. Aquela foi boa. Foi bem legal, cara. Eu queria fazer uma pergunta sobre o torneio de enterradas. Esse sistema de votação, por quê? Já tivemos um problema no ano anterior, no duelo épico entre o Aaron Gordon e o Zach LaVine, que o Zach LaVine ganhou uns 50, o Aaron Gordon foi lá e fez uma enterrada melhor que a dele, que foi aquela do mascote, que ele pega a bola e passa por baixo da perna, e claramente ele merecia uma nota melhor, só que não tinha uma nota melhor que 50, porque já tinham dado a nota 50 para a enterrada anterior. Deveria mudar esse sistema de votação? É difícil, né? Porque é um torneio feito pro público, ele é meio festivo, né? Então, como você mudaria? Você abriria o voto por Twitter, como a NBA faz muito. Aí você arrisca dar o prêmio sempre pro jogador que é mais popular. Eu acho que é difícil, né? Talvez notas decimais? Pode ser? Pode ser. Talvez 9, porque daí não seria 10. A diferença entre 9 e 10 é grande. entendeu? É que rolou isso também esse ano, que o Dennis Smith Jr. ganhou um 10, aquela que ele gira e troca de mão no alto e enterra. E a do Diallo, pulando o Shaq, também foi 50. Então a dele foi claramente muito melhor. Merecia, sei lá, uns 60. Aliás, tem uma história legal. O Diallo, a enterrada que ele faz sobre o outro rapper, me fugiu o nome agora. Quavo. Quavo. A enterrada que ele faz sobre o Quavo era pra ser sobre o Wade, porque o Wade era o ídolo dele na infância. Só que daí o Dennis Smith Jr., antes dele, chama o Wade, ele fala, bom, agora eu não posso fazer com o Wade. Aí ele chama o Quavo pra... Eu vi, ele deu essa declaração depois na entrevista. Pô, eu achei que eles combinassem isso antes, não. Não, e ele chamou o Wade, assim, tipo, vem aqui pra eu pular você, ele nem sabia o que ia acontecer. E o Shaquille O'Neal também, eu quero o cara mais alto desse prédio. Eu achei Sendo que tinha o Kareem Abdul-Jabbar, eles filmaram. Na hora que ele falou isso, o corte da câmera foi pro Kareem Abdul-Jabbar no lado do Bill Russell. E o Kareem é mais alto que o Shaquille O'Neal. Mas coitado, né, se ele pulasse o Kareem, cara. 70 anos de idade, lá dá na nuca do Abdul-Jabbar, não levanta mais. Agora, no geral, eu achei esse concurso de enterrados um pouco mais fraco. Enfim, não achei tão... Teve uma ou duas? Eu gostei dessas que você falou. Teve mais uma que eu anotei aqui, a do Bridges com o uniforme do Larry Johnson. Foi bom. Eu gostei também. Ele se afundou porque não conseguiu aquela primeira, que ele quis tocar na tabela e passar por baixo da perna. Exato. Aí cada tentativa ele vai cansando mais, no final... E teve o rapaz o Collins, né, do Atlanta, John Collins. que ele atropelou o o avião. Que era quem eu achava que era um dos candidatos a... Ele enterrou melhor no jogo dos Rising Stars do que no torneio de enterradas. Eu fui fanático, fui de Dennis Smith Jr., cara. Torcedor. Mas eu falei isso, eu tava apostando no Collins, mas eu achava que pelo fato dele já ter participado, ele era o favorito. É que torneio de enterradas é isso, né? Às vezes aparece um cara que nem joga tanto, como é o caso do Diallo, e enfim... E o Dennis Smith também perdeu, porque na final ele errou uma, né? Ele só contou uma Então vamos para domingo, o evento principal, o All-Star Game, Team LeBron contra Team Giannis. O que achamos desse jogo? Foi bom? Foi disputado? Foi blowout? Foi um blowout ao contrário, porque parecia que ia ser um blowout e no final foi um blowout pro outro lado. Poderia ter tido um quarto só, né? Que eles começaram a jogar no último período. Mas eu achei bom, cara. Foi bem interessante. Perdi uma aposta, inclusive, no canal. E tive que tomar um balde de gelo, cara. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Vai pro ar hoje, segunda-feira. Então ontem, porque o programa vai ao ar na terça. Então volta. Inclusive foi ao ar ontem no canal, eu tomando um balde de gelo. Eu virei um balde de água com gelo, porque eu fui no de Team Giannis. E eu estava tão confiante. Você gravou logo depois do jogo, isso? Gravei logo depois do jogo, cara. Às 2 da manhã? Tomou um baldinho de então gelo. eu preciso confessar, eu tô tão cansado com o filho pequeno que eu dormi no intervalo. E quando eu acordei, assim, de susto, eu acordei sozinho, estavam jogando a bola pra
jogando pra cima não, isso é antigo. Estavam saindo do fundo bola pro segundo tempo. Então, no fundo, eu não perdi nenhuma parte do jogo. Mas eu dormi no intervalo. Acontece. Criança pequena. É. Mas, assim mesmo. Mas o jogo foi bom, né, cara? O Valvo destacou no começo Anthony Davis, como diria Zé Boquinha, a vaca cansada da noite, né, cara? Foi bem crítico a atuação dele. Gostei de ver o show do LeBron e o Wade, desenterrados, lembrando do tempo de Miami Heat. E teve até a ponte aérea do Curry pro Isso Giannis. que eu ia perguntar, qual foi o melhor lance do jogo pra vocês? Eu acho que foi essa, cara. Que ele pega muito alto, né? Porque o passe não foi tão bom assim. Não. Ele quicou e a bola foi muito alta. Só que o Giannis tem 32 metros de altura, então ele conseguiu buscar a bola lá em cima e jogar pra baixo pra enterrar. Aliás, um detalhe, o Giannis postou a foto desse lance no Twitter dele, não sei se foi a foto ou o vídeo, e falou Slam Dunk Contest next year. Aí, tipo, botou o positivo pra cima, o positivo pra baixo pra galera responder. E aí o Donovan Mitchell retweetou comentando, falando que se o Giannis entrar, ele vai também. É legal essa. Que não foi defender o título, né? título, O Donovan Mitchell. Ele deu uma entrevista falando que ele não foi porque ele queria se preparar pra temporada. Pro resto da temporada, né? Eu não sei o quanto isso atrapalha o jogador, cara, participar do Slam Dunk. Cara, eu não sei, é uma semaninha para, é uma semana, porque é uma semana que ele para, né? Uhum. Que tem obrigação de imprensa, tem festa. Que os caras, você acha que o cara vai ficar lá em Charlotte, todo mundo lá, tem festa da Nike, festa da Adidas, festa não sei o quê, os caras vão em festa. Né? Aliás, hoje eu tava escutando de manhã o podcast do Bill Simmons e eles estavam discutindo qual era o jogador que mais parecia estar de ressaca no All-Star Game ontem à noite. Eles estavam falando que o Harden era o maior candidato à ressaca, ele tava com cara de ressaca. Enfim, então eu acho que ele não queria ir, e aí ele usou uma desculpa, mas eu acho que também uma semaninha é bastante tempo pra você parar, né? Então, enfim, o Utah não é que o Utah está garantido nos playoffs, tudo indica que vai, mas eles vão ter uma batalha dura aí no restante da temporada. Algum outro lance chamou a atenção de vocês? Cara, eu só comentários que eu tava fazendo aqui, eu acho que o LeBron ganhou o jogo na troca do Westbrook, porque o Westbrook, ele foi muito, ele foi 8 de 20, os arremessos, 1 para 8 de 3, e eu acho que, enfim, eu acho que esse formato, um comentário que é outra coisa que a gente tava comentando, subindo no elevador, esse formato é muito bom pro All-Star Game, porque no último, parece que os caras se importam mais. Quando tem um time muito mais forte do que o outro, como teve o Oeste aí nos últimos anos, antes desses dois, não sei se o pessoal dava muita importância. Agora, como tem um draft, eu acho que deve rolar aposta entre eles, sei lá, o Curry e o Durant em times diferentes, os 2 anos, né? E você vê que no último quarto tava todo mundo querendo ganhar mesmo, né? Eu vou dizer 2 lances que me chamaram a atenção no jogo. Eu fiquei pensando ontem pra me lembrar na hora da gravação do podcast. O primeiro, eu achei muito legal, que o Jokic pegou um rebote e o LeBron tinha disputado o rebote com ele e o LeBron ficou no lado de fora da quadra. Vocês viram isso? Aí quando ele pegou o rebote, ele jogou a bola só pra ela bater no LeBron. Eu vi isso. Essa foi muito boa. E o outro lance foi quando o Stephen Curry foi arremessar de 3 com o Klay Thompson na marcação. E o Klay Thompson supostamente fez a falta dele e ele não gostou que o juiz marcou a falta. E aí quando pegou no replay, realmente não parecia que o Klay Thompson tinha encostado no Curry. Aí ele deve ter pensado, putz, é isso que os árbitros... É isso que passam. Quem marca o Curry deve ficar com essa raiva toda hora, né? É isso mesmo. Ou Curry, Harden, enfim, todos os jogadores que Ou o próprio Clay. O próprio Clay. E destaque pro arremesso do Dirk Nowitzki também, né? Que é Vale a observação. Submarinas. Vale a observação. Eu vou pegar aqui até o número exato do Nowitzki. 3 minutos e 58. Ele não ficou 4 minutos em quadra. 3 de 3 nos field goals, 3 de 3 de 3 pontos, 9 pontos. 9 pontos em 4 minutos. Isso dá uma média de 2,25 pontos por minuto. Nenhum jogador deve ter essa média na história do All-Star Game. 2,25 pontos por minuto. Dá mais de 100 pontos por jogo se você jogar. Se ele tivesse jogado os 48 minutos. E acertado tudo. Ia ser o novo Will Chamberlain, 100 pontos no jogo. Mas enfim, bobagem, né? Vamos falar do Knicks agora, Vavo? Vamos falar, estou voltando aqui. Eu, como apresentador provisório aqui, eu acabo me perdendo às vezes, porque eu tô na janela onde tem o roteiro aproximado do programa, aí eu vou para outra janela pesquisar uma coisa, aí eu não sei nem qual navegador estava a janela original. Mas voltei aqui. Vamos falar de New York Knicks e para isso temos Yuri Fonseca aqui. Yuri, ele é um torcedor
do New York Knicks e vamos aproveitar a presença dele para discutir os rumos da franquia nova-iorquina daqui para frente nas próximas, a curto, médio e longo prazo. Começando um pouquinho mais para trás é bom, né? Começando um pouquinho mais para trás, a gente queria saber o que tu achou da passagem do Phil Jackson como general manager do time, além de ter draftado o Kristaps Porzingis, se tu acha que ele fez alguma outra coisa de boa pela franquia. Cara, eu acho que tinha toda aquela estigma, né, dele ter sido campeão como jogador pelos Knicks, dele ter sido um técnico lendário, então se esperava muito dele como general manager. Coisas boas, o draft do Porzingis, contra a torcida, né? Contra a torcida, Ali ele comprou uma briga. Comprou uma briga, exato. Mas ele atrapalhou, cara, os técnicos ao longo dos anos, assim, principalmente quando se montou aquele Big Three, vamos dizer, com aspas, em que tínhamos o Kristaps Porzingis, o Carmelo Anthony e o Derrick Rose, e ele queria que o sistema de jogo ofensivo fosse o triângulo que deu tão certo nos Bulls e nos Lakers. Mas o grande problema é que nesse Knicks tínhamos Carmelo e não Jordan. Nem Kobe Bryant no auge. Exato, então esse foi o grande problema da franquia. Ele cavou fortemente a saída do Carmelo, brigas por conta de espaço dentro do time, que ele queria montar o time ao redor do Porzingis. Então criou-se um grande mal-estar. Mas teve outros general managers, eu acho que tão ruins quanto, ou até piores que o Phil Jackson. Numa média geral, ele tava ali na média ruim dos cabeças do Knicks, cara. Essa insistência dele com o triângulo que era muito estranha, né? Porque o triângulo é um sistema que ninguém mais usa faz tempo. Ele sempre usou, porque ele tinha o Tex Winter. O Tex Winter era a mente por trás do triângulo, que faleceu recentemente, inclusive. O Tex Winter foi assistente dele no Bulls, foi assistente dele no Lakers. Só que uma coisa é você usar um sistema quando você tem Michael Jordan, Scottie Pippen e... Enfim, se você tem Michael Jordan e Scottie Pippen, você não precisa de muito mais. Tanto que o terceiro pode ser um Horace Grant ou um John Dennis Paxson. Rodman. Da mesma forma, você tem Kobe Bryant e Shaquille O'Neal no auge, os dois. O Kobe Bryant nem era o auge dele, mas ele já estava chegando lá perto. Também não importa muito mais o que você tem. Só que ele insistia, ele trouxe o Derek Fisher para ser técnico, que nunca tinha sido técnico. Ele estava jogando em Oklahoma, ele tinha acabado a temporada em Oklahoma e de repente ele é anunciado técnico do Knicks para falar que mas tinha que ser o triângulo. Depois ele demite o Derek Fisher e traz já o Hornacek. Eu não lembro, mas acho que foi, cara. E aí também com esse negócio de triângulo. Mas o Fisher teve, acho que, um dos piores começos de campanha da história dos Knicks. Ele foi muito mal, né? Ele foi muito mal como técnico do New York Knicks, cara. Foi bem ruim mesmo. E aí, agora falando do Porzingis, né? Que o Phil Jackson draftou. A sua opinião da troca foi boa, foi ruim? Você vai esperar o off-season pra dizer se foi boa ou se foi ruim? O que você acha? A gente que não torce pro Knicks comenta sem emoção. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal, a gente citou aqui, que eu falei que tinha muitos aspectos mais positivos do que negativos pro New York Knicks. A gente discordou, inclusive, A gente né? discordou, a gente saiu no soco. Mais um episódio de violência no Big Shot Pod, é o segundo hoje. Mas, Vavo, você sabe que você acalentou meu coração, né, cara? Porque... Você tava muito triste até ver o meu vídeo e deu... Exatamente, cara. Eu fiquei muito, muito triste. Mas eu fiquei mais triste pelo lance de quando eles deixam passar o Dennis Smith Jr., pra pegar o Ntilikina no draft e depois trocam o franchise player talvez um dos melhores picks da história dos Knicks nos últimos anos pra trazer o Dennis Smith Jr. Foi meio burro, vamos dizer assim. E agora eles têm os dois, né? E Exato. mais o Murier. Tem mais o Murier, que é 7 armadores no Knicks agora. É muito. E eles deram um cara que eu gostava muito, que era o Trey Burke, que vinha bem do Eu achei que tu ia falar do Ron Baker, que era mais um armador que tinha. Mas enfim. O cabelinho ali, né? Ele parece Felipe Dilon, né, cara? Eu fiz até uma brincadeira no canal, mas enfim. Mas o Vavo, ele acalmou meu coração, porque realmente a gente não sabe como o Porzingis vai voltar, porque a lesão de ligamento é muito difícil de se recuperar, não sabe ao certo como ele vai voltar. A gente até comentou no café ali fora que poderia ter sido um medo da franquia desses caras muito grandes, de não conseguirem manter uma sequência grande de jogos na temporada regular. E tem essa expectativa, né? O Knicks limpou a folha salarial, dá para colocar 2 max contracts na próxima temporada. Nós estamos, neste exato momento, com 11 vitórias na temporada regular. Vale dizer o número de derrotas também, né? Porque quem estiver assistindo esse episódio
Deixa eu pesquisar muito aqui. atrasado, pode pensar, quantos jogos tinham? 20? Mas- 11 vitórias e 9 derrotas? Não. Não, era... Se não me engano, é 11 e 45. 47, 40, mas enfim. E estamos tancando legal, né, cara, na busca da primeira escolha do draft. E possivelmente podemos trazer o Zion Williamson pro time, o que seria uma boa chamada para as grandes estrelas, né? Como o do Kevin Durant, por exemplo, que vai ser um free agent na próxima temporada. Então, eu tô esperançoso, cara. O meu medo maior, já falei isso várias vezes, o meu medo maior é o Knicks ficar, por exemplo, quando você libera o seu limite do cartão Renner e aí você vai e compra um monte de coisa que você não precisa. E isso pode acontecer porque eles podem oferecer um max contract pro Tobias Harris, por exemplo, que é um cara que não merece tudo isso, entendeu? O contrato do Tim Hardaway Jr. foi mais ou menos nessa mais ou onda. menos- Tinha um exato. monte de cap, não tinha pra quem dar, vamos dar pra esse cara aqui. É. E eles ainda botaram um trade kicker de 15%. Quer dizer, quem mais estava disputando o Tim Hardaway Jr. a ponto do Knicks não só oferecer um caminhão de dinheiro, mas ainda ter que botar um adicional de 15% caso ele fosse trocado, o que aconteceu. No ramo das decisões erradas, eu falei agora brincando do Ron Baker, mas o caso dele também foi algo parecido. Sim. Na outra off-season, eles pegaram e assinaram por 2 temporadas por um valor super alto Pra ele, para né? o Ron Baker. Não É. lembro exatamente quanto era, mas era algo do tipo 5 milhões, 6 milhões. Sendo que não tinha, acho que ele era agente restrito. Ele era agente restrito. E eles foram lá e ofereceram, sem ninguém ter oferecido algo antes. Então era algo que eles nem precisavam ter feito. Foi uma decisão administrativa questionável à época. Ninguém entendeu por que eles fizeram aquilo. A história do contrato do Tim Hardaway Jr. é que diz que o David Griffin, que era o GM do Cleveland, ele tava viajando pra assumir, ele ia aceitar quando o Phil Jackson sai, ele ia aceitar o cargo de GM dos Knicks, e aí deram esse contrato e ele falou, não é assim. Tipo, e aí Não ele vou fez. mais. Diz que eu escutei esse papo já várias vezes em vários podcasts que eu escutei, eu não sei até que ponto é verdade, mas diz que tem essa história. Eu não sei também, só uma dúvida. Dá pra você oferecer, por exemplo, um caminhão de dinheiro pra um cara pra jogar só um ano, por exemplo, se não sobrar ninguém e você tem aquele teto pra gastar e você fala assim, eu quero Tobias Harris por um ano por muito dinheiro. Dá pra fazer isso? Tá, e o Se Lakers? ele quiser, sim. O Lakers é isso. O Lakers é o LeBron, os moleques e o resto é tudo jogador de um ano. Porque daí você ocupa o cap, mas mantém ele livre O pra próxima J.J. temporada. Redick no Sixers na temporada passada foi 20 20 e milhões, tantos milhões. 21, Nessa é. já foi um pouco menos, mas também foi de um ano, né? KCP na temporada passada no Lakers 18 milhões e nessa acho que 12. Então acho que seria uma alternativa, né? Você não precisava fazer um contrato de 4 anos com o Tim Hardaway, por exemplo. O problema o Knicks só não tem essa opção nessa off-season agora porque a próxima classe de free agents, não essa a de agora, de 2019, mas a outra não vai ter muita gente boa disponível. Então, Lamelo Ball. por isso que vai estar todo mundo muito concentrado nessa daqui, porque na próxima as coisas vão ficar um pouco... Vale, eu acho que dá um alento aqui pro Yuri. 11 vitórias e 47 derrotas, mas o Knicks vem numa sequência de uma vitória. Entrou pro All-Star Game numa sequência de uma vitória. Sequência histórica. Enquanto os Warriors vêm numa sequência de uma derrota. E aí, Então, o que tu prefere? Já tá começando a melhorar as coisas. Foi contra o Atlanta, né? O Knicks saiu ganhando acho que de 14-0. E aí o Atlanta, cada vez que o Knicks fazia um ponto, colocava um gif, tipo, com aquela cara de tipo, deu merda, sabe? E tivemos cravada histórica do Kevin Knox em cima do Ben Simmons. Já começou a mudar. O Knicks esse ano teve 2 cravadas históricas. Teve a do Rezonja Em cima contra do. E teve a do o Giannis. Rezonja de novo contra o Cleveland. Que ele Teve bate. mais uma, Teve 2, cara. Não andou por cima de ninguém. Bom, dos free agents disponíveis, tua opinião como torcedor, a gente sabe que tem Kevin, a gente até comentou que eram vários jogadores com K, né? Kevin Durant, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kemba Kawhi. Walker, Kawhi Leonard, de todos disponíveis. Eu não vou dizer se tu pudesse escolher 2, tu ia escolher possivelmente o Kevin Durant e mais um. O Kyrie Irving talvez, mas... É o que falam, né? Que é o plano o que do Knicks é o falam. sonho do Knicks é esses 2. Cara, eu acho que o que tá mais perto, assim, vamos dizer, que eu acho que viria realmente é o Kemba Walker. Eu acho que é um cara que ninguém tá falando muito, mas eu acredito que ele vá pra esse lado dos Knicks. E o Kevin Durant, que ele já assumiu que quer um contrato máximo, que quer uma franquia só pra ele. Mas eu não sei até que ponto ele iria aceitar essa franquia só pra ele, e sendo uma franquia ruim que não vai brigar por playoff ou por título. Então... Para isso temos o draft. Pra isso tem o draft, exatamente. E aí não sei se vai vir Zion Williamson. E aí o medo é
O Knicks pega a primeira escolha e drafta aquele japonês lá, esqueci Rui o nome. Hashimura. Rui Hashimura. Não escolhe o Zion Williamson. Você sabe que tem uma pergunta que até vou usar na comunidade do YouTube, eu postei que o Yuri viria aqui, e aí em cima desse assunto, o Luiz Henrique, só tá Luiz Henrique aqui, ele pergunta se você... Eu vou mudar um pouquinho a pergunta dele, tá? Luiz Henrique, centroavante da Espanha na Copa de 94. Ele pergunta se você preferiria Kawhi e Kyrie Irving ou Zion e Kevin Durant. Eu vou perguntar diferente. Eu vou perguntar, você preferiria 2 free agents máximos, a tua escolha, ou Zion e mais um? Cara, eu acho que Zion é mais um. Porque eu vejo o Zion como um jogador que, a ponto de longo prazo, assim, é um cara que poderia fazer muito dinheiro pra franquia, ainda mais... Ele é esse jogador da enterrada, do show, então tem aquele estigma do Madison Square Garden, da cidade de Nova York. É um jogador que venderia muitos ingressos, muitas Ele camisas. tem um potencial de marketing muito alto, e a cidade de exato. Nova York compraria isso muito bem, né? Então eu acho que, se você pensar a longo prazo pra franquia, o Zion Williamson seria melhor. Mas também tem esse outro lado de a gente não saber como que ele vai entrar na NBA, porque ele é um power forward, hoje em dia em Duke. Ele tem 2 metros e 130 quilos e joga numa posição 4, então... Eu não sei como ele iria se adaptar à NBA. Ele chuta para 12% da linha de 3. Giannis, pode ser MVP. Pode. Giannis estava com 12% de 3 pontos. Mas agora ele nos últimos... Eu vi hoje isso, inclusive. Nos últimos 10 jogos ou 15 jogos, ele tá com 35%. Se o Giannis conseguir arremessar 35% de 3 pontos, esquece. Não tem o que fazer com o cara. Não. É igual o Ben Simmons, né, cara? Dentro do garrafão é impossível. Se ele conseguir ter um arremesso decente de 3 pontos, esquece. O geral do Giannis está 22,13%. Então ele melhorou desde os 12%. 10%. Dos 12% que ele estava até esses tempos. Mais uma pergunta para ti, Yuri, como torcedor dos Knicks. Tu acha que os Knicks têm um bom plano B caso não consigam trazer o Kevin Durant e o Kyrie Irving? Não tem, cara. Ou outros free agents? Tem que dar uma olhada no... O DeMarcus Cousins é um free agent também, né, cara? Também. Na próxima temporada poderia ser uma opção ali Eu acho razoável. Eu acho que ele vai ser muito disputado, porque tem muita gente querendo os free agents top. E tá esquecendo dessa segunda leva. Então, só que aí né? os times que não conseguirem, porque vão ter times aí, ó, falando rapidamente, tem o Knicks, tem o Lakers que tem uma vaga pra Max, vai ter o Clippers, certo? Quem mais? Tem mais alguém com cap disponível pra Max? Dos times que tem chance. Bom, Philadelphia que renovar com seus próximos, com seus próprios. Enfim, o ponto e aí você tem Kawhi, você tem Kevin Durant, você tem Kyrie Irving, você tem Klay Thompson, Kemba Walker, DeMarcus Cousins. Eu acho que vai ter time aí. Eu acho que todo mundo vai achar seu time. Eu acho, inclusive, eu acho muito, eu não vou dizer provável, porque provável seria mais de 50%, mas eu vou dizer possível que o Kevin Durant vá mesmo para Nova York. A empresa, eu não sei se vocês leram recentemente, ele tem o sócio e empresário dele, Rich Kleiman, que é torcedor fanático dos Knicks, que tem um tweet de 2018, eu vi, porque quando eu vi o tweet, eu falei, deixa eu ver de quando é isso, ele tem um tweet de 2018 falando que um dia ele vai ser ele fala, I'm gonna run, mas, enfim, ele vai administrar o Knicks, eu imagino que ele queira ser o GM, né? Eu acho que todo esse pacote é muito sedutor pro Kevin Durant, entendeu? Eu vi uma divulgação dos Knicks para compra de ingresso para a temporada que vem, que a foto de divulgação era um jogador do Knicks atual, não lembro quem é, eu não reconheci pela cara, acho que é aquele Damian Dotson, é um deles, jogando contra o Kevin Durant. Tipo, ele marcando o Kevin Durant com a camisa dos Warriors e o jogador do Knicks, que acho que era o Dotson, com a camisa dos Knicks. Então, tipo, uma mensagem subliminar, proposital ali pra dar uma... Pra vender uns ingressos pra próxima temporada. Inclusive, uma coisa essa semana, que o Kevin Durant, ele é um cara que investe muito no ramo de esportes, né? Ele tem um time de... Eu esqueci o nome do jogo agora, não sei se é Rainbow Six, são esses jogos de tiro. E eles abriram um escritório lá em Nova York, então eles estavam especulando essa possível abertura de um polo desse time em Nova York, dele jogar nos Knicks. Mas eu acho que como eu estou completando, eu acho que é uma coisa muito sedutora pra ele, esse lance do Max Contract, uma equipe só pra ele, em Nova York. Em Nova York. E é a hora dele ganhar dinheiro, né? Esses últimos anos ele acabou recebendo menos do que ele mereceria, vamos dizer assim. Então é a hora dele ganhar dinheiro. O Kemba Walker tá nessa também, é a hora dele ganhar dinheiro. O Kemba Walker tem o 6º maior salário do time do Charlotte Hornets,
que é uma das coisas mais absurdas Uhum. em termos financeiros da NBA. Tem, tipo, Marvin Williams, Michael Kidd-Gilchrist, Batum, Cody Zeller, tudo tem salário mais alto que o Kemba Walker. Acho que agora vai ser a hora que ele vai querer enfiar a faca pra conseguir Sim, o maior número de É. dinheiro, que nem o John Wall fez, e o Wizards vai pagar o preço nos próximos anos. Por isso que eu acho que o Kemba Walker tá mais perto de Nova York do que o Irving, por exemplo. O Klay Thompson falou que não sairia também. Dos Warriors, né? É importante lembrar uma coisa, o Kevin Durant, eu vou voltar um pouco no LeBron, já existiam pistas de que o LeBron iria para o Lakers um ano antes dele de fato assinar com o Lakers. E todo mundo olhava isso e falava assim, não, mas ele não vai sozinho pra lá. Aí ele continuava, ele comprou 2 casas em Los Angeles, ele já tinha uma, comprou outra, e os interesses dele e tal. E aí chegou uma hora que tava muito evidente que ele iria pro Lakers. Tava muito evidente que ele iria pro Lakers, mas ainda assim todo mundo ficava reticente. Não, mas ele não vai sozinho. Ah, mas só se o Paul George for, porque ele não vai sozinho. E ele foi. O Kevin Durant tá chegando numa hora que eu acho que tá ficando tão evidente, só que o pessoal insiste obviamente, por precaução, e eu acho correto, segurar um pouco a história, mas tá ficando, cada vez mais tem mais e mais pistas de que ele tá realmente pensando em ir pro Knicks, entendeu? Então eu acho que já chegou num ponto que não seria surpresa se ele fosse pra lá. Bom, eu vou aproveitar esse assunto do LeBron que tu puxou pra puxar um gancho pro bloco final do nosso programa aqui, se é que podemos dizer assim, que é a reta final da temporada regular. Praticamente 2/3 já foi, falta 1/3. Vamos falar um pouco desse final de temporada regular. Um dos tópicos que eu ia falar aqui, que tu acabou de citar mais ou menos, seria a possibilidade do teu time dos Lakers, no caso mais direto, de LeBron James ficar de fora dos playoffs, o que até temporada passada, para um cara que vinha de 8 finais seguidas, poderia soar como um absurdo. Como o LeBron estaria lidando com a possibilidade de ficar de fora dos playoffs nessa temporada? Eu acho que ele tá, assim, puto. Eu acho que, sério, a palavra é essa. O podcast que incentiva brigas e fala palavrões. Não, assim, eu acho que ele tá bem irritado. Eu não acho que é com a diretoria do Lakers, não acho que é com o Magic. Porque, assim, os caras tentaram, ofereceram tudo que podiam dar pelo Anthony Davis. Eu acho que a situação é uma situação que os moleques não evoluíram tanto quanto se esperava deles. O Lakers teve uma segunda metade de temporada muito boa. A primeira metade do Lakers na temporada passada foi bem mais ou menos. A segunda metade do Lakers foi 21-20. Ou seja, foi um recorde melhor que 50%, jogando com basicamente a molecada, KCP, Brook Lopes, que, enfim, deveria ter sido renovado. Se esperava muito mais desses moleques do Lakers para essa temporada. Infelizmente, eles aparentemente não evoluíram tanto, ou, na verdade, o que eu acho é a presença do LeBron, isso ele não tem como evitar. Mas eu acho que prejudica um pouco o desenvolvimento. Se esses caras estivessem entrando no 4º ou 5º ano deles na liga, talvez as coisas estariam melhores. O Ingram, ele é um cara que está no 3º ano, mas ele é mais novo que muitos caras que vieram no draft depois do dele. O Ball está entrando no 2º ano. É muito difícil o jogador. E o plano com o LeBron sempre foi esse. O Cleveland, depois que draftou o LeBron, abriu mão de quase todos os picks, porque não tinha tempo de ficar esperando o jogador chegar para se desenvolver. O Heat era um time inteiro de veteranos. Eram os 3, o Chris Bosh, o Wade, um time de veteranos. Quando o LeBron volta pro Cleveland, o Kyrie já tá lá no 4º ano, então já não é mais um novato. Mas eles trocam o Wiggins na hora, porque o LeBron não tem tempo de ficar desenvolvendo. E eu já falei isso, a pressão do Lakers, desse negócio de ter time todo ano pela história da franquia e tal, mais a pressão por estar com o LeBron, foi um pouco prejudicial para o desenvolvimento dos moleques. Eu acho que, assim, existe uma chance real. Hoje em dia eu nem colocaria dinheiro, apesar de ser o LeBron, eu acho que ele vai vir babando nessa segunda parte da temporada. Eu acho que vai ser difícil o Lakers entrar, o Clippers e o... As projeções de Vegas deram 9% para os Lakers. Eu acho que vai ser difícil. Nesse instante, o Lakers está com 3 jogos atrás do Clippers, que é o 8º. 32-27 o Clippers, 28-29 os Lakers. Porém, tem um time no meio, que é o Sacramento Kings. Que pra mim esse é o favorito. Então não basta ultrapassar o Clippers, tem que ultrapassar o Clippers, tem que ultrapassar o Sacramento Kings e tem que não ser ultrapassado por Minnesota, Dallas, Pelicans, enfim, os times de baixo. Então, não é só a porcentagem de passar o que tá em 8º lugar. Tu tem que meio que ficar na frente de todo mundo que tá ali na disputa contigo. Isso é o que faria
Talvez se fosse uma disputa só entre Lakers e Clippers, talvez 60-40 pro Clippers, 70-30, mas no caso, como tem muitas outras variáveis no meio, essa porcentagem do Lakers cai bastante. Pra mim, o perigo é o Kings, porque o Kings é um time que não tem mais nada a perder. O Kings não vai ter a escolha deles esse ano no draft, então eles não têm por que perder. O Kings tem 2 jogadores... quer dizer, o Buddy Hield não é tão jovem, né? Ele tem 26 anos. Descobrimos recentemente. Ele era pra fazer 25, só que ele tava fazendo 26. O Fox é super novo, o Barnes chegou lá, o Bagley tá tendo uma temporada bacana. Crescente. Eles não têm o que perder, não tem nada a perder, entendeu? Então a pressão tá inteira no Lakers. O Clippers deu sinal de que vai abrir mão dessa temporada quando ele trocou o Tobias Harris. Tá na cara isso. Pode até beliscar, porque o time é bem treinado, etc e tal. Mas o perigo aí é o Kings e eu acho que tá bem difícil pro Lakers agora. Outro tópico de reta final de temporada... Conferência Leste, quem leva essa primeira colocação? Putz, difícil, hein, cara. Vamos ver, só pra não falar bobagem, nesse instante, Milwaukee tá com 43-14 e Toronto tá com 43-16. Então, no caso, 2 jogos a mais, 2 derrotas a mais nesse momento. O seguinte já seria o Indiana Pacers com 5 jogos e meio atrás, então eu acredito que a disputa fique realmente entre Milwaukee e Toronto. Cara, eu vou de Milwaukee porque é um time muito consistente. Tem o Giannis Antetokounmpo jogando muito bem nível de MVP de temporada regular. Tá aos poucos, como a gente comentou, adicionando uma bola de 3 no seu repertório de jogo. Tem o Chris Middleton matando muita bola de fora. Exceto no torneio de 3 pontos. Exceto no torneio de 3 pontos, com ressalvas. Então é um time muito consistente. E eu sempre acredito que o Toronto ele dá uma ramelada, cara, no final, assim. Ele dá uma guinada. Temporada regular, na temporada passada eles ficaram em primeiro, né? Na temporada regular. Mas pode primeiro ser. No leste. E aí foram varridos de novo pelo De novo, mais uma vez. E não sei até que ponto essas trocas. Chegou agora Marc Gasol, vamos ver como ele vai ficar com o time no decorrer do restante da temporada. Mas eu vou de Milwaukee Bucks, cara. É um time mais consistente pra mim. Eu vejo um pouco de... Sabe do que eu vejo no Milwaukee Bucks desse ano? Do Houston do ano passado. Esse negócio, não, nós queremos ser o primeiro time da temporada, queremos home court advantage e tal. E você vê, porque eles... os times... Você vê, tem jogo do Golden State que você vê que os caras estão, tipo, dosando. Porque os caras não vão correr. O Milwaukee é todo jogo, o tempo todo, não tem jogo, não tem, esse joguinho aqui, vamos jogar mais ou menos. Não, todo jogo é no máximo o tempo todo. E eu acho que ficou uma lição na temporada passada, que eles passaram em 7º e pegaram Boston, que era o 2º. E foi a 7 jogos, com todos os jogos vencidos pelos mandantes, né? Então talvez eles tenham ficado isso na cabeça. Pô, se a gente tivesse um ano de quadra na temporada passada, a gente teria... E o Bucks não tinha técnico, né? Porque foi o cara que era o interino que substituiu o Jason Kidd, era um cara que, enfim, se o Bucks tivesse com o Budenholzer, tinha ganho do Boston ano passado. Outro tópico de Conferência Leste. A gente já citou mais de uma vez aqui que o Indiana Pacers vai cair fora do top 4, vai perder o mano de quadra depois da lesão do Oladipo. Acontece que a cada programa que a gente grava, eles continuam no top 4. Inclusive, eles não perderam nem a 3ª posição até agora. Já foram 58 jogos, então faltam 24, até mais de 2/3 já foi. Indiana se mantém no top 4, consegue o mando de quadra, ou finalmente vai ser ultrapassado por Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Finalmente vai ser ultrapassada. A gente fala isso todos os programas. A gente tá Mas aqui, agora é verdade. Não, acho que agora, porque agora tá só em derrotas tá só uma na frente, né? Isso, 20, 21, 21, né? Isso, tá 38-20 e os dois estão com 37-21. Então, acho que agora deve... Semana que vem a gente atualiza com informações novas, possivelmente Indiana Pacers já vai estar com a 5ª colocação. E iremos ter acertado. Outros assuntos. Corrida para o prêmio de MVP. A gente pincelou um pouco aqui no início do programa, falamos de Giannis Antetokounmpo, falamos de James Harden, falamos de Paul George. Mais alguém? Acho que são esses, né? O Stephen Curry vindo muito por fora, mas acho que não chega no final, não. Bom, essas alturas eu não consigo ver outro jogador também. Eu continuo... Assim, eu fiz uma listinha rápida aqui. Eu continuo achando que o Giannis Pausa. Sempre bem organizada, né, Vale? Não temos imagens no nosso podcast, mas Gui Pinheiro traz um caderno
com muitas páginas de anotações. É aquele estudante que se prepara pra aula, né? Faz os exercícios em casa. Ele é o CDF do Big Shot Pod. Eu falo pro Cris, nosso produtor, que eu odeio passar vergonha. E aí eu odeio chegar aqui e não saber as coisas. Então eu realmente me programo pra saber o que eu vou falar. Não à toa eu falo pra cacete. Eu confessei na semana passada que quando a gente foi fazer as previsões pros reservas do All-Star, eu esqueci de fazer em casa. Tive que fazer na hora da gravação, assim, acabei esquecendo o jogador. Ele apontou pra mim pra eu começar e ele foi fazendo aqui. Então, a minha lista, assim, eu continuo achando o Giannis. Eu acho que se o Bucks for o primeiro no leste, é muito difícil que ele não ganhe. Eu acho que como o Harden ganhou o ano passado, a temporada ofensiva dele, se fosse que nem na NFL, que tem o prêmio para melhor jogador ofensivo e melhor jogador defensivo, o ofensivo com certeza seria o Harden. Mas eu vejo o discurso do pessoal em relação ao Harden me lembra muito o discurso em relação ao Kobe daqueles anos em que ele fazia 60 pontos, 81 pontos, 50 pontos toda noite. Ele é, de fato, o melhor jogador ofensivo da liga, é ridículo o que ele tá fazendo, só que eu acho que tem todo aquele lance da narrativa, o Bucks é um time que não era considerado favorito no leste, então assim, eu coloco o Harden em segundo, se ele ganhar, tá bem ganho, imagina, longe disso. E aí, eu acho que eu coloco o Paul George e o Jokic, que eu continuo defendendo, porque eu gosto muito do Jokic, eu acho que ele é um jogador muito diferente do que tem aí na liga. Ele nem parece um jogador, ele não tem nem forma de jogador. Fizeram uma pergunta pra ele ali no Skills Challenge. Jokic, qual é a parte mais difícil do desafio de habilidades? E ele respondeu, correr. Exato. Eu até, só pontuar, eu vi uma curiosidade, quando o Jokic tinha 15 anos, ele era obeso e ele bebia acho que 4 litros de coca por dia, cara. Então você aí que tá bebendo Tem uma foto do passaporte dele quando ele era adolescente, não tem como mostrar aqui, mas quem estiver escutando, procura no Google que é fácil de achar, procurem foto do Jokic do passaporte quando adolescente, ou algo assim. É hilária. Ele, que nem tu falou, tu vê aquela foto e fala, esse cara nunca vai ser um jogador da NBA, é impossível, é impossível. Essa criança gordinha nunca vai jogar na NBA. Nossa, ele era muito a criança gordinha que fica na casa da avó, né, cara, de final de semana, coisa do tipo. Você aí com 15 anos que tá bebendo coca em casa, você ainda tem chance de ser um pivô All-Star na NBA. Exatamente. E candidato a MVP defendido pelo Gui Pinheiro em todos os episódios. Pois é. Falamos de leste e agora a conferência oeste. Alguém desbanca os Warriors ou não tem como mais? Acho que ninguém na liga, né, desbanca os Warriors, cara. Quando eles estão com vontade de jogar, acho muito difícil. Eu tô com medo dele. Sabe o que eu acho, cara? Eu vou falar algo polêmico. Os Warriors, nesta pós-temporada, vão ser aproximadamente os Lakers de 2000 2001. Varrer quase todo mundo, exceto um jogo que o Allen Iverson vai... Exceto um jogo que o Giannis vai tirar um coelho da cartola e ganhar o jogo. Vai andar por cima de algum jogador. Exato, mas eu acho que tá caminhando pra ser um 16-0, cara, na pós-temporada. Esse time seria muito... o primeiro, né? O que venceria seria o primeiro. Na época dos Lakers, se não me engano, o primeiro round eram 3 só, era melhor de 5, né? Então eles ficaram com 15-1, não foi? Não, eu acho que... eu acho que era. O Warriors teve algum 16-1 recentemente? Teve, não teve? Teve. Então, temporada passada. Eu acho que foi isso. Eu acho que passada não. Retrasada. Eu acho que foi isso. Eles superaram o... Não, foi passado. Foi 4-1. Não, passado eles perderam uma pro Pelicans. E ele teve... Imagina, teve do Rockets. 4-3. O final foi 4-0. Teve uma que foi, acho que 16-1, que foi o melhor recorde em pós-temporada. Eu acho que não teve 16-0 ainda. Não, 16-0 não teve. Então, e aí eles superaram o Lakers, que tinha sido 15-1. Eu acho que foi isso. Eu acho que é isso, Mas vamos caminhar pro 16-0, então. Esse time é muito avassalador, cara. E pra finalizar, então, esse assunto da reta final da temporada regular, a corrida, o Tanking Championship. Uma coisa. Diga. Se você tivesse que apontar um candidato, eu vou perguntar pra pessoa que torce pro Rockets, mas um time do oeste que poderia desbancar o Warriors, qual seria o seu? Eu acho que do jeito que o Rockets está jogando e eu tô assistindo os jogos, não existe absolutamente nenhuma possibilidade. Mas se você tivesse que escolher um no oeste inteiro, falar esse aqui é o time que mais tem chance. OKC. E você? Eu ia falar Rockets, mas agora já fui desbancado, cara. Eu tô com o Vavo. O Rockets consegue ganhar jogos pontuais do Warriors, que nem ele venceu o 135-134, que o Harden botou a bola embaixo do braço e fez tudo sozinho, mas ele não consegue ganhar uma série. Eu tô com você. Eu acho que o time mais perigoso pro Warriors é o OKC, com o que o Paul George tá jogando. O Westbrook precisa entender que ele não pode chutar as bolas que ele chutou, por exemplo, no All-Star Game. De vez em quando ele esquece, né? Mas eu acho que é o time mais perigoso pro Warriors. Então tô com vocês. E então, que nem eu ia falar, para finalizar o assunto temporada regular, a corrida por Zion Williamson ou RJ Barrett. Os piores times, quem serão os 3 principais candidatos
a escolher Zion Williamson. Quem serão os últimos 3 que terão uma porcentagem igual de vencer a loteria ali? Cara, Knicks, Cleveland, Cleveland tá com 9 vitórias. Não, Cleveland mesmo... 12. Hoje eu acho que vitórias. o pior recorde é do Knicks mesmo, Dos né? Knicks. Na verdade, eles, com essa última vitória em cima do Hawks, a pior voltou a ser o Phoenix Suns, 11-48. E o Knicks tá com 11-47. Mas é bem possível que esse jogo a mais eles vão perder Cara, também. eu realmente espero que não vá nem pro Cavs, nem pro Suns essa escolha, porque, porra, o Suns já teve semana passada, né? O Semana Cavs passada. tem- Ano passado. O Cavs nos últimos toda 10 hora, anos teve cara. 4, sacou? Tipo, não, foi o Wiggins, o Bennett. Kyrie Irving, Kyrie Irving. LeBron. o LeBron, é um pouco foi, mais. foi o LeBron um pouco antes, aí depois 3 na sequência. Sendo que alguma dessas escolhas, acho que foi do Kyrie, que nem era, não tava nem no top 5, sei lá. E aí teve. Então eu espero que não. Inclusive, isso é uma discussão que tem muito na mídia americana, que é essa questão de, sei lá, colocarem regras para que times não tenham a primeira escolha, sei lá, se você teve esse ano, você não pode ter nos próximos 2 ou 3, porque senão fica esse negócio de ficar perdendo e... Eu, por ser torcedor do Rockets, eu lembro uma de cabeça, que foi quando o Rockets pegou o Ralph Sampson e o Hakeem Olajuwon, foram 2 escolhas de primeiro seguido, que nem o Cleveland teve, que nem o... Quem mais teve 2 seguidas recentemente? Ah, não, eu ia dizer do Minnesota, mas não, é porque eles trocaram pelo Wiggins e ficaram com o Wiggins e o Karl Anthony Towns. Mas qual que é a porcentagem dos Knicks? É a 14. primeira escolha? É, 14 uns no quebrados, novo né? formato, os 3 piores ficam com 14% cada um. Antigamente era 17 ou 18 pro pior e aí ia diminuindo de acordo com as posições. As 3 piores do momento é Phoenix Suns, New York Knicks e Cleveland Cavaliers. A 4ª pior é Chicago Bulls, 5ª pior Atlanta Hawks. A Atlanta Hawks tá vencendo muitos jogos aí ultimamente e tá caindo fora do Tanking Eu não Championship. desconsideraria o Bulls nessa batalha aí, que eu acho que eles vão começar a fazer um tank pesado agora. Vamos então para o último bloco aqui do nosso programa, que é um clássico, Jogos da Semana. O Gui acabou escolhendo, mandando bem na semana passada, com Kings e Nuggets. Eu sequer me lembro o jogo que eu escolhi, lembra? Não Eu escolhi um lembro. jogo que eu me lembro que eu escolhi um jogo que era tecnicamente bom. Se não me engano, eram Celtics e Sixers. Pode ser, Pode ter peraí que a sido, gente né? abre isso fácil aqui. Bom que a gente coloca na descrição do episódio, então aí fica Não mais adianta fácil. fugir depois. Eu tive uma sequência boa de blowouts, eu só dei azar. Eu tenho 3 ou 4 semanas seguintes, só deu blowouts. Pacers e Bucks. Pacers e Bucks, eu escolhi. Que é um bom exatamente, jogo. Que era um bom jogo. Para essa Aliás, semana... o jogo foi bom. Esse jogo foi bom. O Pacers virou liderando, e aí foi em Indiana o jogo, e aí eu ainda vi os caras falando assim, ninguém avisou os Pacers que eles precisam começar a perder, depois que o Oladipo se machucou, e aí o Bucks tem que buscar, o jogo foi bom. E para essa semana, Bom, a semana começa um pouco tardia, né? Porque estamos aí na ressaca do All-Star Game. Yuri, teu jogo da semana? Bom, eu escolhi 2. O primeiro, Bucks e Boston. Acho que até o Gui, ele escolheu esse mesmo jogo também. Eu escolhi essa partida por ser 2 dos principais candidatos a levar o leste a chegar numa final e possivelmente fazer frente a um Warriors. Mas principalmente pela evolução do time dos Bucks, com o Giannis, como a gente comentou na corrida ao MVP, a Chris Middleton matando bola, a não ser no campeonato de 3 pontos. E é um jogo muito interessante por ser esses 2 times que estão ali encabeçando o leste. Esse jogo, quinta-feira, em Milwaukee, dia 21, quinta-feira, às 8 do Eastern Time, agora é 10 horas daqui, né? Tá só 2 de diferença. E daqui a pouco fica uma Daqui só. a pouco fica uma Porque só. pros playoffs é excelente pra gente, né? Perfeito. E para vocês que têm filho, é mais Quando me excelente ainda. perguntam se eu gosto de horário de verão, eu sempre falo, não. Ai, mas por quê? Eu falo, não faz nenhuma diferença na minha vida, exceto o fato que os jogos da NBA ficam mais tarde. Eu não gosto disso. E eu torço pro Lakers. Horrível. O Lakers começa 3 horas da manhã, 1h30. Todo jogo começa 1h30. E eu só destaquei uma outra partida entre o Utah Jazz e o Oklahoma City Thunder, que eu acho que vai ser na sexta-feira, Sexta-feira, 11h30 no Brasil. com transmissão da ESPN. Pra galera que não vai dar rolezinho na sexta, Tanana, teremos foi um- partida. Que foi um embate dos últimos playoffs, né? Quarto Sim, e quinto colocado, foi. Utah Jazz. Vai E ser um jogo OKC. bem... E na sexta-feira tem rodada dupla na ESPN, cara. O outro jogo das 9 é Toronto e eu não lembro o outro time da sexta-feira. Tem um jogo aqui que é Washington e Charlotte e um Pelicans e Pacers. É algum desses? Não, eu acho que... Eu não lembro se é Toronto. Mas enfim, vai ser rodada dupla na ESPN. San Antonio e Toronto, tá aqui. San Antonio e Toronto. Ih, Que, acho que inclusive- demos spoiler. Vai lá, Gui. Inclusive é o meu jogo Ah, da então semana. deu gancho pra você, Gui. Rodada dupla. Rodada dupla aí.
O meu jogo da semana, o San Antonio vai jogar em Toronto contra Kawhi Leonard, né? Contra o Raptors de Kawhi Leonard. Na primeira, eles já jogaram uma vez em San Antonio e o San Antonio ganhou. A lei do ex aplicada com exímia perfeição. E uma recepção hostil de Kawhi Leonard em San Vocês Antonio. viram que ele sorriu ontem na apresentação do All-Star Verdade. Game? E ele ficou envergonhado de Mostrou sorrir. primeiro o Harden serião, não mexeu um músculo. Aí cortou pro Kawhi, o Kawhi tava rindo. Eu falei, meu, onde Você viu que chegamos? entrou a risada dele no vídeo promocional do All-Star? Então, dia 22, às 9 horas da noite, do horário de Brasília, San Antonio e Toronto. Acho que vai ser um belo jogo. E o meu jogo, que vai acontecer uma rodada dupla também, então, porque o Yuri falou de Boston e Milwaukee, que é às 10 da noite na quinta-feira. O meu jogo é à 00:30, Houston Rockets at Los Angeles Lakers, duelo de Big Shot Podders, Vavo versus Gui Pinheiro. Você ganhou todos esse ano, né? O Gui me confessou em off, antes do início da gravação, que ele acredita que o Rockets vai sapecar uma... O Clint Capela estará de volta após o All-Star Game, então os lobs, Harden, Capela... O Lakers, além de tudo, tá tendo essa sorte, assim, de todo mundo que se machuca, volta contra o Lakers, assim. Fulano ficou 2 semanas, volta contra o Lakers. Tá difícil, tá difícil. Então teremos Rockets e Lakers, 00:30 na quinta-feira, em Los Angeles, no Staples Center. Bom, é isso, né? É isso. Falamos bem? Yuri? Pô, Yuri, muito bem, cara. Suas redes sociais, seu canal, faça todo o seu jabá agora. 17 segundos. Valendo! Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite do Big Shot Pod. Nesse último mês, eu fiquei muito feliz que eu gravei com 2 dos meus podcasters preferidos. Vocês, hoje, e com o Café Belgrado, na semana retrasada, acho. E fiquei muito, muito contente. Meu canal, se você pesquisar aí Yuri Fonseca, você me acha. Caso você queira digitar, youtube.com/Yuri Fonseca B. E por que B, Guilherme, eu te explico. Porque tinha um outro Yuri Fonseca, se ele já tinha Yuri Fonseca, então eu sou Yuri Fonseca B. Por que não Yuri Fonseca 2? Eu não sei, mas eu coloquei B. Minhas redes sociais, tudo Yuri Fonseca 28. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite, obrigado a todos os convites. E espero que eu tenha ido bem, cara. Não, foi sim, vai ser bem legal. Foi ótimo. Vamos repassar então as redes sociais do Big Shot Pod. O e-mail é bigshotpod@ampere.audio e nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Big Shot Pod. O Gui está atualizando, acho que principalmente o Instagram com conteúdos praticamente diários, conta um pouco mais O aí. Instagram a gente tá colocando notinhas, performances que merecem destaque na noite anterior, então todo dia tem alguma coisa nova. A gente tem alguns conteúdos que a gente está preparando para começar mais para frente. A gente também usa muito a comunidade do YouTube, como eu disse, a gente tem boa parte da nossa audiência, surpreendentemente está vindo do YouTube, então a gente está pensando em fazer conteúdo específico para o YouTube e usando muito a comunidade. Quando a gente anunciou a presença do Yuri, eu coloquei lá e aí, enfim, pedi perguntas pro Yuri. Algumas dessas perguntas a gente leu aqui. Inclusive, peço desculpas se eu não li todas, mas tinham 13 perguntas, enfim, não daria tempo da gente ler todas. E aí, o Twitter também, eventualmente, a gente tá lá, enfim. Mas o que a gente tem atualizado mais é o próprio YouTube e o Instagram. E se vocês gostam da gente, que nem o mesmo recado que eu dei lá no início, avisem um amigo que gosta de NBA que existe o nosso podcast. A divulgação boca a boca é mais importante do que qualquer coisa neste mundo atual, onde as pessoas atualizam suas redes sociais, atualizam seu feed e nem leem direito do que aparece. Avisa o amigo que existe o nosso podcast. Deixa aquelas 5 estrelinhas no iTunes e um comentário bonito para o nosso podcast chamar a atenção no meio de tantos outros. E eu queria fazer uma última observação antes do recado final, que a gente cita nosso amigo Raul, que está gravando aqui. Acabado esse episódio, Gui Pinheiro participará do meu canal Boom Shakalaka. Gravaremos um vídeo onde eu fiz 10 perguntas sobre a história dos Los Angeles Lakers, nível pesadíssimo para ele. Porque meu objetivo é sempre fazer o convidado passar vergonha. Eu acho que como eu fui primeiro, você foi bondoso, então. Só pra ter ideia, eu fiz uma pergunta relacionada à passagem de Dennis Rodman no Lakers. Nossa, foi a Bom, vamos lá. A gente ainda não gravou, tá? A gente vai gravar agora. Ele deve estar pensando qual é a pergunta. Não é qual era o número da camiseta dele, que era 73. A história de Dennis Rodman no Lakers. Ele era a camisa 73, lembra? Esse podcast é da família Ampere de podcasts. Temos podcasts como Boa Noite Internet de Cris Dias, Família Feminista. Pesquisem também, escutem.
Este é o ano do podcast no Brasil, segundo o Cris Dias, então tem muito material bom. Desde 2012. Ele fala isso, né? Uma hora ele acerta. É aquela viva o último dia, como é que é? Viva o dia como se fosse o último. Como se fosse o último dia, você vai acertar. E esse podcast é produzido por Cris Dias, ele está ausente hoje, mas ele é o produtor master de tudo por aqui. Uma produção Ampere, que nem eu falei, gravado por Raul Leal no Inova Bra Habitat, aqui na Avenida Paulista ou Angélica? Angélica. Na Avenida Angélica, né? Tem 2 entradas, ou Consolação também. Valeu, galera, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Valeu, muito obrigado pelo convite, valeu todo mundo. Até a próxima. E esse foi o Big Shot Pod.